TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, que em nome de Jesus você possa receber as ricas bênçãos espirituais do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor sempre tem algo novo para trazer a cada um de nós. A palavra do Senhor diz que ela se renova dia após dia, que as misericórdias do Senhor se renovam. Então, muitas vezes nós lemos um texto bíblico, no outro dia Deus, no mesmo texto, fala com novidades. Por isso que nós devemos estar sempre com os nossos olhos fixos no Senhor, fixos naquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, né? Deus fala de tantas formas, usa tantas coisas diferentes, usa situações até engraçadas que nós nem imaginamos, né? Para falar conosco, para nos guiar, para nos levar ao caminho certo. Então, eu gostaria de nós iniciarmos esse programa, irmãos, com um versículo que está no livro de Isaías, capítulo 44, o versículo 1 e 2, que diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Amém? Então é isso que o Senhor fala conosco, né? Que nós não venhamos temer. E, aliás, segundo os estudiosos da palavra, né, na Bíblia, existem 365 não temas, né? Um para cada dia do ano. Então, há 365 vezes a palavra não temas, né? E isso com certeza ministra, porque todas as coisas são controladas pelo Senhor, que o Senhor sempre quer que nós venhamos descansar nele e confiar que tudo está sob os seus cuidados, né? O Senhor sempre está conosco, amém? E hoje nós estamos aqui muito felizes, né, por receber uma irmã de tão longe, né, que está aqui participando das atividades do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a irmã Célia Tosner, de Orlando, Estados Unidos. E ela veio para participar das atividades da igreja, passar umas 2 semanas aqui no Brasil, para se renovar no Senhor, para nessa volta, né, aos Estados Unidos, ela possa levar a palavra do Senhor. Tudo bem, irmã Célia? Tudo bem. Eu estou muito feliz assim para ficar aqui, e saudações para todos os irmãos assim da Igreja do Senhor Jesus Cristo que está sendo plantada em Orlando e nos Estados Unidos. Amém, glória a Deus. Mas nós queremos saber qual é a tua experiência com Cristo, né? Há muitos anos você já é cristã. Como foi a tua vida inicial com o Senhor, né? Como foi a tua vida antes de Jesus? Porque a gente tem toda uma história, né? Deus, ele nos escolhe, como diz aqui, ele já nos conhecia, diz lá no Salmo 139 que o Senhor, ele conhece o nosso andar antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Então, como foi a tua vida antes do Senhor e como foi esse encontro pessoal com Cristo? Amém. Então, para mim, eu nasci em uma família bem grande, assim, eles iam para uma igreja, uma denominação, vamos dizer. Então, eu sou a caçula, assim, eu sou a mais nova de 9 crianças, 9 filhos. E com tudo isso, assim... Lá nos Estados Unidos, a maioria é cristão, né? É evangélico, que se chama, né? Não tem muitos... Não tem, a metade é católica. A metade é católica, a metade é evangélica. Então, para mim, eu não era evangélica. Então, com isso, assim, eu conheci Deus e essas coisas, e eu fui na igreja. Mas o que aconteceu comigo, quando eu era bem pequeno, eu tinha vamos dizer, uma pequena falha na minha vida. Eu tinha uma pessoa que era bem perto da família e, com isso, essa pessoa me abusou. Então, eu falei com minha mãe tudo que aconteceu e
a maioria, eu acho que das mães não quer acreditar que uma coisa podia acontecer para a filha dela. Então, basicamente, ela falou, não inventa histórias. Não fala mentiras sobre as outras pessoas. Então, desde 5 anos, eu acreditei, assim, que eu estava errado, que eu inventei, assim, a pessoa falou que eu estava mentindo. Então, para mim, a mentira virou a verdade e a verdade virou a mentira. E então, quando você vive com 5 aninhos, acreditando que você tinha base e era só areia, assim, eu não sabia como conviver. E com isso, quando eu era mais jovem, eu vou dizer, eu buscava o Senhor. Assim, eu estava em depressão, assim, eu estava indo para um grupo com meu irmão, assim, que era um grupo cristão. E para mim, eu sabia que tinha mais. Então, com 16 anos, quando você não sabe como aceitar autoridades e as pessoas mais velhas, eu não sabia o que fazer. Então, o que Jesus precisava fazer? Eu estava dormindo, eu estava em depressão, eu estava dentro do meu quarto, era primavera. E então você consegue ver a luz da rua e você vê a luz assim embaixo da porta. Mas assim, essa noite eu deitei porque eu estava assim já bem abalada, e eu deitei na cama solteira e eu vi que não tinha luz. Nenhum lugar o quarto ficou frio. E ficou assim congelado e preto, assim tão preto você não podia quase ver nada. Mas eu vi que tinha uma figura lá na cama, assim, ele estava lá. Era como tivesse nos filmes. Era o próprio Satanás. Ele ficou, eu não via os olhos, mas era capa, tudo. E ele tinha essa mão que era esqueleta, assim me chamando. E assim eu disse, Senhor, eu disse, se você existe, Deus, socorro, me socorro. Era isso, assim. E eu senti a presença de Deus. Ele, assim, virou luz, esquentou o quarto inteiro. Eu senti os braços do Senhor. Assim, no meu redor, eu senti o face do Senhor Jesus, assim, no meu rosto. Assim, bem perto. E ele, assim, me abalançou até eu dormir. E quando eu acordei, eu sabia que eu era cristã. Era uma coisa incrível. É a primeira experiência real, assim, com Deus, buscando o Senhor. Sim. Então, assim, depois, assim, virou uma guerra mundial na minha família, porque meu irmão ouviu meu testemunho e compartilhou para todos. E aí ficou com essa guerra. Eu ia na igreja deles da manhã e a igreja pentecostal na época assim da noite, para ficar alimentando, assim, conhecendo o Cristo. E através disso eu pensei que estava tudo bem. Mas dentro de mim eu sabia, eu odiava essa pessoa. Nossa, eu ouvia a palavra que disse precisa amar, todo mundo precisa perdoar. Nossa, eu só odiava. Um conflito. Sim, um conflito dentro. Mas assim, depois eu fiquei apaixonada por um rapaz. E assim, para mim, seria tudo perfeito. Ele ia me levar e, assim, eu ia casar. Então, nós casamos, era tudo perfeito. Mas, como nós sabemos, eu estava quebrado por dentro, mas eu não sabia. E essa pessoa, quando você é quebrado, você atrai outra pessoa que está quebrada. Então, o casamento não funcionou, a igreja não funcionou assim, porque meu marido, na época, ele ficou machucado, então quase morreu. E, em vez das pessoas, assim, o pastor me ligou para perguntar onde ele estava um dia. E eu pensei, não, ele vai saber que ele está no hospital, ele vai fazer cirurgia. Não, o pastor queria saber se ele ia cortar a grama da igreja. Nossa, então, agora eu entendo que eu precisava liberar perdão para tudo isso. Então, com isso, foi mais uma decepção. E eu decidi, não, eu não quero mais da igreja, eu não quero mais, assim, divorciei,
comecei a lembrar todas essas mágoas e toda essa dor. E eu disse, eu não quero nada com Deus. Então, eu fiquei envolvido no meu trabalho. Assim, foi na faculdade, eu ia ser contabilista e ganhar dinheiro. E não precisa depender de nenhum homem. E isso era assim. Não vou depender de Deus, não vou depender de homens. E devido às decepções, às frustrações que você já tinha passado. Sim, toda essa dor, assim, que você não sabe como lidar. Então, com isso, depois, Deus me colocou na outra denominação e eu senti que Deus estava me chamando para o Brasil. Então, o momento que eu terminei toda a faculdade, ter todas essas... bacharelado e todas as coisas que eu precisava fazer, porque tem muitas provas para fazer, coisa para ser profissional. Então, o momento que terminou tudo isso, Deus me chamou para missões. Então, eu veio para o Brasil. Como foi esse chamado de ser missionária aqui e por que o Brasil? Assim, quando eu estava nessa igreja, eu estava sentada assim no último banco. E tinha um pastor que era do Canadá, que era do Campo Bom. Era um orfanato. E ele veio e mostrou as fotos. E eu olhei para a foto dessa moça, com assim, cabelo preto e com os olhos marrons. E eu ouvi a voz. Você precisa conhecer essa moça. Você precisa ir para lá. Eu disse, o quê? Então, eu fui falar com ele e eles tinham um grupo para ir para lá para 2 semanas para conhecer o orfanato. Então, eu lembro, eu estava sentada, assim, depois eu conversei com ele e tudo deu certo. E eu estava fazendo exercícios, era no meu apartamento. Eu estava olhando para o céu e eu disse, Senhor, eu não vou morar lá. E eu ouvi, é férias, é 2 semanas. Eu disse, não, tudo bem, Senhor, mas eu não vou morar lá, eu não vou. Nossa, a primeira noite eu já sabia. Assim, quando eu cheguei aqui, a segunda experiência com Deus, eu deitei e eu dormi, mas eu não dormi. Eu ouvi todo mundo espiritual. Eram demônios e anjos, assim, lutando sobre mim, assim, na minha vida. E eu, nossa, e eu acordei, eu disse, eu preciso voltar. Então, depois eu acho que era 3 anos que Deus me trouxe de novo para Campo Bom. E você aprendeu português lá nos Estados Unidos ou aqui? Você fala muito bem? Obrigada. Eu aprendi aqui. Assim, eu cheguei em janeiro, então todo mundo está de férias. Era o dicionário. Assim, para as pessoas que vão fazer missões, fala sério. Agora, sim, você tem celular, você tem Google Tradutor, você tem tudo. Lá era dicionário. Assim, não tinha internet, eu nem podia falar com meus pais. Assim, eu acho que, sei lá, era quase 2 ou 3 reais para ligar para 1 minuto para falar para a pessoa exterior. Assim, não tinha contato como nós temos tudo hoje. Entende? Então, eu precisava aprender português. E com 6 meses, Deus era tão bom. Ele me deixou assim, eu já comecei a pregar. Assim, trabalhar com os jovens da igreja e tudo. Mas lá no orfanato, assim, eu estava responsável por tudo. Quando eu aprendi a língua, assim, eu não era só contabilidade, era traduzir todas as cartas, porque tinha 100 crianças e cada criança tinha 10 padrinhos. E quase todos receberam cartas. Então, em inglês para português, português para inglês, e tudo isso, e sempre tinha grupos. Então, como o pastor lá, e como eu, nós temos essa descendência alemã, que gosta de trabalhar demais, era só trabalho. E uma coisa que me tocou mais, quando eu cheguei aqui, quando eu não entendia português, eu estava na igreja. Mas assim, imagina, 6 meses sem receber uma mensagem. Assim, porque não tinha, eu não entendi. Ele podia pregar tudo que ele queria, mas eu não entendi nada.
Então, era quase 6 meses sem receber a palavra de Deus na minha língua, para mim entender. Então, essa foi muito forte para mim. Então, com tudo isso, eu comecei assim, você trabalho. E como quase todos da nossa igreja sabem que os missionários não são perfeitos, eu recebi muitas dicas. Você precisa ser mais simpática. Fala sério. Essa avaliação de trabalho. Fica mais simpática. Como eu faço isso? Eu sou perfeccionista. Então, eu fiz bolos, eu fiz tudo que eu podia para agradar as pessoas. E ainda não era suficiente. Então, eu fiquei assim, como nós falamos em inglês, burnout. Assim, eu fiquei com a cabeça assim, doida. E com isso, eu fiquei muito magoada. Porque eu nunca lidei, eu nunca sabia que precisava perdoar. Assim, você conhece a Bíblia, mas você não sabe que você realmente precisa botar em prática. Assim, não. A gente vive uma vida religiosa, né? E está ali para acompanhar o sistema da igreja, né? Sim. E não para ter uma vida de fluir do Cristo, né? Através de nós. Sim, e isso que foi difícil. Assim, porque você está vivendo com um pastor e eu podia ver as falhas desse pastor, eu podia ver as falhas dos pais, assim, porque cada casa tinha os pais biológicos e mais 10 crianças. Então, e para mim, não, você precisa ensinar a criança assim assado. E não é todos que fazem. Então, eu vi muitas falhas e muitas críticas assim das pessoas que iam nos visitar para nos ajudar. Entende? Então, para mim, era tão complicado. Eu pensava na época, nossa, eu prefiro trabalhar no secular do que com esses cristãos. Assim, eu fiquei tão magoado e tudo. E com isso, tinha uma pessoa que viu que eu estava assim meio sofrendo. E como Deus não, o diabo não chega assim como capeta mesmo, assim com a não chega de tridente, né, feio. Não, e ele era a única pessoa que me ajudava. Assim, e ele já tinha, eu sabia, ele já tinha problemas com drogas e isso e outro, mas ele estava trabalhando no orfanato e eu pensei, não, ele está assim, arrumando sua vida. Então, eu nunca imaginei. E eu dava dinheiro para ele, ele pagava a conta, ele lavava o carro, cortava grama. Ele até me deu um cachorro, assim, de presente. Nossa! Já, assim, me derreti lá dentro. Assim, nossa, esse homem vai cuidar de mim. E tudo isso. Então, como eu já estava divorciado, e a missão assim descobriu que eu estava namorando, que eu estava interessado nesse homem. Eles falaram, não, você não pode casar de novo, você está divorciado. Então, como nós sabemos, você fala não para uma criança, a criança vai fazer exatamente o que você falou não. Então, era rebelião direta, assim, desliguei da missão, voltei para os Estados Unidos, jejuei para 40 dias, para ter certeza. Eu ouvi, assim, mensagens sobre isso e outras, assim. Agora eu entendo que era Deus me entregando, assim, para os meus amantes. Uma coisa que eu estava conversando com uma outra irmã, para nós, assim, Deus sempre dá avisos. Assim, eu sou uma pessoa que precisava, assim, ver coisas. Assim, essas 2 experiências já tinha, e eu tinha uma terceira experiência. Antes, assim, era bem na época que eu estava conhecendo esse homem. Eu morava aqui embaixo e tinha casa em cima. Da casa em cima, tinha uma avó que, era uma manhã, ela faleceu. Mas eu não ouvi nada. Assim, a filha dela, assim, viu que ela estava morta. Ela ficou em desespero, assim, gritou para todo mundo no orfanato ouvir. E eu não ouvi. Por quê? Porque eu estava tomando banho e Deus me deu uma experiência. Ele me levou para o terceiro céu. Ele mostrou tudo para mim. Nossa, era uma experiência, assim,
se você não converte depois dessa experiência, você é dura de coração. Eu era dura de coração, porque Deus estava mostrando que Ele era meu marido, que Ele era tudo para mim. E eu olhei para o céu e eu vi tudo assim. E ainda quando o diabo chegou, eu aceitei essa proposta do diabo. Então eu fiquei assim, eu mesma fiquei decepcionada. Eu fui trair meu marido, que era Jesus. Então, depois disso eu precisava sofrer muito. E você voltou para o Brasil. Sim, eu ficou com essa pessoa. Fiquei com essa pessoa. E depois disso, claro, assim, eu não fiquei envolvida nessa igreja mais, ou essa denominação. E meu marido, na época, começou a fazer tudo que eu falei para ele não fazer. Não, se você usa drogas de novo, eu vou divorciar, eu destruir mais um casamento. Assim, porque a palavra disse que a mulher que edifica ou destrói. Eu destruí. Assim, eu botei ele mesmo, assim, não, tem tentações, mas eu não sabia como lidar com outra cultura, porque para mim, o homem precisa fazer isso, isso e isso, e ele não faz, porque essa era a tarefa da mulher aqui no Brasil. Então, você está brigando sobre lixo e sobre lavar louças, ou isso e outra, o jeito de cuidar das pessoas. Então, foi muito difícil. E, finalmente, Deus me deu uma experiência que era uma noite, eu dormia, não, nem dormia, eu fiquei em pé, assim, orando para minha vida. Assim, eu disse, Senhor, se você me liberta dessa, eu faço o que você quer. Assim, e o próximo dia, assim, o nasce do sol, eu estou aqui ainda, estou vivo. Então, eu tirei a casa, eu me escondi da casa e sumi. E era uma experiência, eu perdi tudo por causa da minha rebeldia. E depois Deus era tão maravilhoso, Ele me levou para uma igreja e eu comecei a trabalhar lá, fiz as aulas de inglês lá, além das aulas que eu fiz. E Deus falou através, assim, quando eu estava na igreja, Ele disse, eu vou trazer seu marido de volta. Eu disse, glória a Deus, eu vou ter meu marido. Mas o que depois eu entendi que Ele estava falando, Ele ia trazer meu marido de volta para Ele e não para mim. Porque através dessa igreja, ele aceitou Jesus de verdade, batizou e ficou envolvido no ministério lá com drogas e tudo. Então, através desse ministério, eu conheci minha amiga e ela falou, porque eu sabia que esse ministério era mais de trabalho. Assim. E como foi que você recebeu a palavra do reino? Como foi esse encontro com a igreja do Senhor Jesus Cristo? Então, essa foi minha amiga que estava nessa igreja e eu estava falando tudo que eu estava passando, como era difícil, eu não tinha mais dinheiro para gastar para fazer terapia, assim, porque era caríssimo, era R$70 cada hora e eu estava fazendo e eu não tinha mais dinheiro de nada. E eu falei com essa irmã e ela disse, não fala para ninguém, mas eu estou indo para outra igreja. Se eles fazem terapia espiritual. Mesmo, mas eu não tenho dinheiro. E ela disse, eles não cobram. Não cobra, marca a hora. E Deus, nessa época, tinha me dado um sonho, assim, de ensinar inglês para pastoras, ou pastores, assim. Então, ela falou, não, vai. E ela falou, eu acho que com a terapeuta dela, que falou com o Sérgio disse, não, fala para ela, vem. E eu visitei lá, primeira vez que eu conheci Sérgio, assim, falei com ele, e ele era tão cheio de mim, assim, e ele escutou tudo. Não, tudo bem, irmã. E ele orou para mim, eu quase caí, assim, eu senti a presença do Senhor. E depois eu saí. E eles marcaram uma hora para mim fazer como terapeuta. E eu escutei a canção, a Descoberta. Nossa, eu nunca chorei tanto na minha vida.
eu sabia que era lá que eu precisava ficar. Que bênção, né? Deus faz os seus arranjos e nos leva para que nós venhamos ser quebrados, né? E já que você quer isso, então bate, né, com a cabeça na parede, para daí experimentar e reconhecer e voltar. E nesse percurso Deus está no controle, né, para nos trabalhar, para que a gente possa, num determinado momento, estar com o coração mais aberto, né, mais quebrado, mais receptivo à palavra do Senhor. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, irmãos, e já continuamos aqui com esse testemunho da nossa irmã Célia. Nós já voltamos. Janela do Céu.